Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Estamos juntos em mais uma meditação da Palavra. Dia 27 de abril, quero meditar com você o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo, era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvidas? Em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, preste atenção. A Bíblia está deixando claro uma questão aqui. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. E depois aí tem um ponto final, e depois ele fala: as minhas ovelhas escutam minha voz. Olha isso. Jesus está falando de um grupo de ovelhas que não são dele, e Jesus está falando de um outro grupo de ovelhas que são dele. E qual é a diferença de uma para outra ovelha? É que as ovelhas que não são dele são aquelas que não acreditam nele, não escutam a sua voz, não acreditam na sua palavra. As ovelhas que são dele são aquelas ovelhas que escutam a voz dele. E ele, portanto, as conhece e elas o seguem. Filho e filha, eu queria lhe fazer essa pergunta hoje. Eu acho que essa pergunta ela é mais do que importante. Qual grupo de ovelhas você está? Qual grupo de ovelhas você está? Você é das ovelhas que pertencem a Jesus? Ou você é uma ovelha desgarrada, que saiu do redil e não é de Jesus? Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. A palavra está deixando claro, existem pessoas que não fazem parte das ovelhas de Jesus. Mas antes que você responda, porque você talvez já me disse assim de antemão: não, eu sou ovelha de Cristo, eu sou ovelha de Cristo. O que é ser ovelha de Cristo? É ouvir a voz de Cristo. É ouvir a sua palavra. Veja, as minhas ovelhas escutam a minha voz, escutam a palavra dele. O que mais a gente tem visto nos dias de hoje são cristãos, são católicos, que já não acreditam mais na palavra de Deus. Meu Deus, eu fico abismado. Eu fico abismado quando eu vejo cristãos discutindo assuntos que a palavra de Deus já orientou, meu Deus do céu. A palavra de Deus já deu orientação do que pode e o que não pode. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus nos orienta.
Agora, se você não escuta esta palavra, é porque você não é a ovelha de Jesus. Você não é. Então tem muita gente que já não é ovelha de Cristo. Se afastou do redil, o ladrão te roubou. Ontem nós ouvíamos essa palavra: o ladrão vem para destruir, roubar e matar. O diabo roubou você. Então, por exemplo, Jesus deixou bem claro questões, por exemplo, sobre o casamento, mas tem gente que hoje não pensa como a Bíblia pensa o casamento, quer pensar como o mundo pensa. Mas se você pensa como o mundo pensa e não ouve a voz de Jesus, é porque você já não é mais uma ovelha dele, você se deixou roubar pelo mundo. Gente, você precisa entender isso. Se você escuta a voz de Cristo, você é ovelha de Cristo. Se você não escuta a voz de Cristo, você não é ovelha de Cristo. O diabo te roubou. O diabo te roubou. Ah, mas eu acho que a Bíblia às vezes está errada. Então, se você não ouve a palavra de Cristo, você não é ovelha de Cristo. Quem pertence a Cristo? Quem é a ovelha de Cristo? Aquele que escuta a sua voz. E aquele que segue os caminhos de Deus. Você não quer seguir os mandamentos? Você não quer seguir a palavra? Agora preste atenção. Existe uma promessa para as ovelhas de Jesus. Para quem é ovelha de Cristo, aquela que escuta a voz do pastor, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Existe uma promessa para você que ouve a palavra, porque pode ser difícil viver a palavra. O mundo não entende, o mundo persegue, o mundo questiona. Pode ser muito difícil viver o evangelho, pode ser que seja muito difícil viver a palavra e os mandamentos. Só que tem um detalhe, ele te promete a vida eterna. E você não vai se perder. Se você obedecer a palavra de Deus, você não vai se perder, você vai ganhar a vida eterna. Agora, se você é daquele outro grupo de ovelhas, você já está perdido. Porque você não escuta a voz do pastor, você não escuta a palavra. E quem não escuta a palavra está perdido. Está perdido. Seja uma ovelha obediente. Escute a voz do pastor. E como presente você ganha a vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.